Olá, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu sou a Gláucia da Baidocha e nesta videoaula de hoje nós vamos fazer esta maravilha de bolsa. Ela é bem espaçosa, fica bem grande e ela é 2 em 1, justamente porque ela pode ser usada desse jeito que a gente tá vendo aqui, ou deste jeito, totalmente aberta. Fica muito linda, bem bacana, muito espaçosa. E para fechar, muito simples, é só unir as abinhas e fechamos e voltamos à posição inicial. Bora lá aprender a fazer essa maravilha? Então vamos lá. Para fazer essa belezura de bolsa, eu usei 2 cores do fio náutico 4 milímetros. Esses eu comprei na CS Badulaques. Agulha número 4. Agulha de tapeceiro para usar remates, junto, claro, com o isqueirinho, porque o náutico pra gente arrematar precisa dar uma queimadinha. Marcadores. 2 alças em resina. E botão imantado. Então, vamos começar a nossa bolsinha. Nós vamos iniciar fazendo as laterais da bolsa. Então, para lateral, eu coloquei 32 pontos e subi 34 carreiras. Vai dar mais ou menos um quadradinho. Então, vamos lá, fazer uma correntinha com 32 pontos. Correntinha normal, né? E quando acabar a correntinha, a gente volta para tecer o ponto baixo. Terminei aqui as 32 correntinhas. Faço mais uma de virada. Não vou usar essa porque ela é só para virar. E vou seguir com pontos baixos até o finalzinho, até a última correntinha, até a última trancinha desta primeira carreira. Então, vamos lá, seguindo, ponto baixo, passa pela trancinha, puxa o fio que vem do rolo, pega uma laçada e fecha os dois. Vou pegar um pouquinho de fio aqui. Então, vamos lá. Ponto baixo normal. Toda essa lateral vai ser feita em ponto baixo, só que a cada carreira a gente vai pegar só na alcinha de trás. Para dar o sanfonado que o ponto baixo faz quando a gente pega dessa forma, né? Então, vamos lá, seguindo até o último. Já já a gente vem com a virada de carreira. E terminei ali a minha primeira carreira, faço meu pontinho de virada. Viro meu trabalho e agora a gente vai pegar pela alcinha de trás do ponto. Então, a correntinha, a cabeça do ponto tá aqui. Nós não vamos passar por baixo das duas, a gente vai passar a nossa agulha no meio da correntinha e pegar só a alcinha de trás. E seguimos com pontos baixos. Normalmente, apenas ponto baixo comum que a gente faz, pegando pela alcinha de trás. Tá, então, vamos lá. Pela alcinha de trás. Vamos pegar pela alcinha de trás. E vai observando que a alcinha da frente vai ficando em destaque aqui. É isso, esse desenho que vai dar um formato meio sanfonado nesse nosso ponto.
quando chegar lá no finalzinho da carreira, eu vou trazer uma manha, uma técnica para as nossas laterais ficarem mais retinhas. Chegando ali na pontinha do nosso trabalho, no último ponto, para não fazer aquelas ondinhas que eu costumo fazer quando a gente faz um trabalho com pontos baixos, nós vamos fazer o seguinte: em vez de pegar esse último ponto, nós vamos pegar naquela laçadinha que ficou na lateral da altura e fecha. Não se preocupe com a viradinha que ficou aqui do primeiro ponto, porque depois nós vamos ir fazendo aquele barrado com pontos baixos, e aí a gente vai dar uma equiparada na bordinha toda, tá bom? Acabou de fazer esse pontinho, nosso pontinho de virada, e seguimos com os pontos baixos, pegando por trás, pela alcinha de trás do trabalho, tá bom? Vai fazendo aí, depois a gente volta para fazer de novo essa pegadinha diferente. Veja como não vai fazendo muito aquela bordinha que costuma ficar quando nós fazemos uma subida assim, só com pontos baixos. Cheguei aqui na minha 32ª carreira das 34, voltei um pouquinho, só pra gente lembrar como é que pega esse ponto baixo, né? Pela alcinha de trás, puxa a laçada que vem do rolo, mais uma laçada e fecha as duas. Então, eu tenho uma na agulha, pega pela alcinha de trás, né? Passando a agulha pelo meio da do nosso Vzinho, né? Da cabeça do ponto de base, puxo o fio que vem do rolo, dei mais uma laçada, vou lá, puxo mais uma e fecho. E assim a gente faz a 32ª carreira. E eu voltei pra gente ver mais um pouquinho como é aquela pegadinha na beiradinha, para não deixar tão onduladas as nossas carreirinhas, né? Para que elas fiquem um pouco mais retinhas em relação àquelas que a gente faz normalmente, pegando no último ponto. Então, é só mais um pouquinho pra gente ver ali como é que pega na carreira. No finalzinho da carreira, né? Todas elas fazem uma laçadinha, que é justamente a laçada do pontinho de virada, olha. Então, eu cheguei aqui no fim da carreira, falta fazer um ponto. Eu não vou crochetar esse último ponto, eu vou pegar a laçadinha que o meu ponto de virada deixou e faço ponto baixo normalmente. Eu não aumento o número de pontos na carreira porque eu pulei um. Então, quando chegar aqui do outro lado, na minha 34ª carreira, eu volto pra gente ver como é que pega de novo. Cheguei aqui no finalzinho da minha 34ª carreira. Lembrem que a gente tinha feito 34 carreiras neste outro lado da bolsa. Agora eu vou pegar lá na bordinha de novo, na alcinha que ficou do meu pontinho de virada, e faço o último ponto baixo desta carreira. Agora, nós vamos contornar toda a nossa bordinha com pontos baixos. Deste lado e deste lado são o número de carreiras que nós viemos subindo. Então, tem 34 aqui, 34 aqui. Nós vamos ter que ter 34 pontinhos baixos em cada uma das carreiras. E a gente iniciou com 32 pontos. Então, aqui nós vamos ter 32 pontos. Vai ficar com 35 carreiras, porque quando a gente contornar ela toda, vai subir uma carreira a mais. Como é que a gente faz isso? Cheguei no último pontinho da minha carreira, no mesmo lugar, eu vou pegar um ponto baixo e vou fazer, só que dessa vez
ele tá virado para lá. Aqui eles estão virados para lá. Aqui vão ser virados para lá. Por quê? Porque já é, este que eu acabei de fazer, é o primeiro ponto baixo desta lateral. Cada carreirinha vai ter que ter na sua ponta um ponto baixo. Então, quando ela tá mais saliente, um ponto baixo na ponta. Quando ela tá mais profunda, um ponto baixo na ponta. E a gente vai pegando pelas laçadinhas que se formam. Faz uma laçadinha aqui, veja, peguei na carreira, mais levantadinha. Agora, eu vou pegar pelas laçadinhas da carreira, que estava mais afundada. De maneira que quando eu chegar aqui, nesta ponta, eu tenha, nesta lateral, 34 pontos baixos. Na verdade, a gente vai acabar ficando com 35, porque eu vou fazer mais uma carreira de pontos baixos viradas para cá, quando chegar aqui. Quando chegar nessa lateral, a gente vai conversar. Garanta que você tenha o mesmo número de pontos que o número de carreiras. E cheguei no finalzinho da minha carreira. Este é o meu 34º ponto. Eu vou fazer bem na laçadinha da ponta. O último ponto desta carreira. E no mesmo lugar, sem dar outro ponto, sem nada, eu pego o primeiro ponto desta lateral. Então, agora, onde que a gente vai pegar? Cada um desses buraquinhos que a gente tem aqui, dessas laçadinhas, é um ponto. Nós temos que chegar até o final aqui, contando os 32 pontos. Você vai ver que vai dar uma diferencinha. Por quê? A gente acrescentou um aqui. Então, quando chegar, e vai acrescentar outro aqui. Então, nós vamos ter 33 pontos quando chegarmos nesse finalzinho. Até já. E pronto, mais uma vez, cheguei no finalzinho da minha carreira de pontos baixos, naquela que foi a minha carreira inicial. Tinha 32 pontos. Quando eu cheguei aqui no último ponto, ficou com 33, porque eu fiz uma carreira a mais aqui. E o primeiro ponto desta carreira foi no mesmo buraquinho da carreira lateral que eu tinha feito. Agora, a gente vai fazer a voltinha. Como aqui era o início, nós temos essa sobra de fio. Para fazer a voltinha, nós vamos pegar exatamente no mesmo lugar, fazer mais um ponto baixo. E agora, igual o outro lado, em cada pontinha, nós vamos ter que fazer o nosso ponto baixo também. Só que dessa vez, aquele fio que tinha sobrado aqui no início da nossa peça, bem no início do trabalho, a gente já vai colocando, embutindo ele lá embaixo dos outros pontos. Então, eu seguro ele lá na lateral, bem rentinho, e trabalho sobre ele. Ponto baixo em todas as carreiras. Às vezes pode ficar difícil um pouquinho, mas não tem problema, a gente supera. Vai deixando ali o fio pelo meio do seu ponto, enquanto você vai crochetando, né? Você crocheta e o seu fio fica aqui, sob os pontos que você vai fazendo. Então, vamos lá, crochetando até esta pontinha, onde a gente iniciou, fez a última carreira das 34, a última foi aqui, e a gente vai encerrar nessa pontinha. Quando chegar ali, nós voltamos. Cheguei aqui no finalzinho da minha última lateral, com esta bordinha em pontos baixos. Estou no meu 34º ponto. Se para você aconteceu também de ficar faltando um, é exatamente isso que eu tinha falado. Nós chegamos aos 35 pontos
porque eram 34 carreiras, só que quando nós fizemos esta aqui, a gente acrescentou uma carreira ao trabalho. Então, eu tenho o 34º ponto aqui, falta o 35º, que virá junto deste primeiro ponto da lateral que nós tínhamos feito. O primeiro ponto estava aqui. E aqui, a gente vai fazer o nosso fechamento invisível. Corta o fio. Puxa. Vamos lá. Tanto faz, de trás para frente ou de frente para trás. Eu vou pôr de frente para trás a minha agulha. Puxo o fio que vem lá do rolo. Este fio saiu do centro deste pontinho que estava na lateral. Eu vou lá por baixo. Gosto de pegar pelo nozinho para ficar mais firme. Passo por baixo do nozinho e pelo meio da minha correntinha. E puxo aquele fio lá pro meu lado avesso. Ah, Glaucia, se é tudo igual, como é que você sabe quem é o direito e é o avesso? Agora a gente sabe pelas nossas laterais. Este é o direito do ponto baixo e este é o avesso do ponto baixo. E elas têm que ficar iguaizinhas para quando a gente for colocar na bolsa, não fazer nenhuma diferença. Então, a gente vai arrematar esses fiozinhos que ficaram sobrando aqui e já iniciarmos a parte central da bolsa. Para fazermos os nossos arremates, a gente corta, né? Esse aqui já veio passando por baixo, como a gente veio arrematando. É o fio da carreira inicial, sobrou um pouquinho. O náutico e o poliéster a gente arremata com o isqueiro para colar, né? Colamos. A outra ponta eu prefiro vir passando por baixo dos pontos com uma agulha de tapeceiro. Então, a gente vai e passa ali por baixo dos pontos que estão por perto, né? Pra gente sumir com esses fios. Aqui eu peguei no meio de um fio, com certeza. E não adianta forçar, porque não passa, né? Quando acontece isso, a agulha não vai. Nem a agulha, nem o fio, na verdade. Então, a gente vai arrematando, passando ali por um bocado de pontos, né? Onde você encontrar que dá pra passar, que fica bom, levando mais pro meio do trabalho, né? Mais pro meio da peça. Ó lá, aqui foi. O fio vai se escondendo embaixo dos pontos. Não dá nem pra perceber que passou. A gente veio dessa ponta, passando pelo meio deles. A gente corta rentinho. Queima a pontinha, gruda com o próprio isqueiro e veja, tudo arrematadinho, bonitinho. Os dois quadrados que nós vamos usar, não ficou bem um quadrado, ficou quase, né? Um quadrado, enfim, bem bonitinho, né? E agora, nós vamos pensar na parte do meio da nossa bolsa, que é este ponto que fica muito lindo. Eu vou fazer em duas cores, mas você pode fazer em uma cor só. Eu vou trabalhar para mostrar para você num tom mais claro. Mas antes de trabalhar num tom mais claro, eu queria te mostrar como é que eu cheguei a este tamanho do centro da minha bolsa. Eu medi na minha alça. Veja que ele tá passando 2 trabalhos para cada lado. Quando eu for arrematar, colocar a minha alça aqui no meio, eu vou usar estes pontos do meio, porque nós vamos puxar a alça assim, pegar assim.
Então, nessa aí, tem algumas alças que são um pouquinho mais estreitas, né? A minha aqui tem no meio dela, 14 centímetros. Eu fiz o meu meio da bolsa com 17, porque eu só vou usar estes aqui do meio para pregar na minha bolsa, para pregar a alça na minha bolsa. Mas antes da gente pensar na alça da bolsa e como pregar a alça na bolsa, vamos aprender a fazer este ponto que fica muito lindo. Eu não sei se dá para você ver no tom escuro, né? Por isso nós vamos trabalhar num tom mais claro do que esse meu. Vamos lá então fazer a nossa parte do meio da bolsa, né? No meu caso eu vou fazer em marrom, vai ficar um marrom e rosé, mas você pode fazer ela de uma cor só. Eu vou fazer o ponto fantasia nesta cor para você enxergar melhor, perceber melhor como ele é feito. A gente pode fazer desse jeito também. Passa em torno do dedo, puxa um pedacinho do fio, como se fosse dar um nó, e fizemos o primeiro nozinho, a primeira correntinha. Pega lá essa laçada, puxa o fio que vem do rolo e fazemos uma correntinha normal. Eu vou colocar aqui 15 pontos, porque o ideal é que a gente inicie, a gente faça esse trabalho com um número ímpar de pontos. Para começar com um ponto meio alto e terminar a carreira com um ponto baixo. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 pontos. Vou fazer o pontinho de virada, que é mais uma correntinha, e vou iniciar pegando a partir da segunda correntinha, porque esta primeira é de virada. E vou fazer meio ponto alto, ou ponto meio alto, não sei como é que você chama. O ponto meio alto é aquele que a gente dá uma laçada, como se fosse fazer mesmo ponto alto. Passa ali na correntinha, que neste momento é nosso ponto de base, puxa o fio que vem do rolo, ficamos com as 3 laçadas na agulha. Só que eu não vou tirar 2 e depois mais 2, eu vou tirar todas de uma vez só. Eu puxo o fio que vem do rolo e tiro todas as laçadinhas que estavam na agulha. Este é o ponto meio alto. Para fazer esse ponto fantasia que a gente vai colocar na nossa bolsa, nós vamos fazer um desse e um baixíssimo. Como é o baixíssimo? Eu não dou laçada nenhuma, só fico com aquela que já está na agulha, vou lá no meu ponto de base, que neste momento é a nossa correntinha, puxo o fio que vem do rolo e já passo esse fio pela alcinha, pela laçada que eu tinha na minha agulha, direto. Um ponto meio alto, um baixíssimo. Como eu fiz o baixíssimo agora é um meio alto, que é aquele que a gente dá uma laçada, vai lá no ponto de base, que agora é a nossa correntinha, puxo o fio que vem do rolo e tiro todos de uma vez com uma laçada do fio que vem do rolo. Passo lá pelo meio. Fiz o meio alto, agora é o baixíssimo. Baixíssimo não dou laçada nenhuma. Vou lá no meu ponto de base, que agora é a correntinha, puxo uma laçadinha do fio que vem do rolo e já passo essa laçada direto por aquela que estava na agulha. Então, a gente vai fazer um ponto que fica mais altinho, o outro que fica bem rasinho. Então, é o ponto meio alto. E o baixíssimo. Um meio alto. E um baixíssimo. Um meio alto
e um baixíssimo. Um meio alto. E um baixíssimo. Um meio alto. E um baixíssimo. E encerramos a nossa carreira com um ponto baixo. O ponto baixo, a gente passa lá pelo último pontinho, puxa o fio que vem do rolo, fizemos 2 laçadinhas na agulha, puxa o fio e fecha. Quando você for medir isso na sua alça, sempre faça uma carreira para medir depois de novo, porque quando a gente trabalha a primeira carreira, o ponto sempre dá uma esticadinha, né? Então, faça as suas correntinhas, volta fazendo uma carreira de pontos como a gente fez agora, e aí sim você mede, veja se tá faltando ou se tá sobrando. O interessante deste ponto é que, veja, o desenho dele, o detalhe dele, aparece no avesso. Nós estávamos trabalhando aqui. Quando a gente olha do avesso é que ele faz essas ondinhas. Muito legal esse ponto. Na volta, como é que a gente faz? Um pontinho, uma correntinha de virada, vira o trabalho. E agora, nós vamos pegar pela laçadinha de trás, pela perninha de trás, aqui está a nossa correntinha. Nós vamos pegar pela perninha de trás e ponto baixo em todos. Então, já fiz o meu pontinho de virada, não pule nenhum, ponto baixo, pegando pela perninha de trás, que foi o que a gente fez naqueles nossos quadradinhos que vão ser as laterais da nossa bolsa. Ponto baixo normal. Só que pega pela perninha de trás, como a gente pegou o tempo todo ali nas nossas laterais. Então, a gente vai dando um destaque, um relevozinho a esse ponto, que é o ponto fantasia, né? Do meio da nossa bolsa. Ele fica muito lindo, ele é fácil de ser feito e fica maravilhoso. Eu particularmente gosto muito desse ponto. E ele parece um trabalho bem difícil, né? Se a gente olha e fala, nossa, como é que faz isso? Ó, sobrou uma ali. Não pule nenhuma correntinha, que é para subir retinho. Então, ele vai dando este desenho, fica maravilhoso. Viramos, né? Correntinha de virada. E aqui a mesma coisa. Então, uma laçada. Aí a gente vai pegar como a gente pegaria um ponto baixo normalmente pelos intervalos entre os pontos. Entre os nozinhos, a gente pega para fazer o trabalho nesse retorno da carreira, né? Então, laçada, pega ali no nozinho, puxa o fio que vem do rolo, fiquei com 3 laçadas, puxa o fio e fecha as 3. No próximo, agora é um ponto baixíssimo. Não dou laçada nenhuma, só puxo o fio que vem do rolo e já passo ali por baixo da laçada que eu tinha na agulha. Agora é o meio alto. Pegando direitinho ali nos intervalos, né? Na primeira carreira, a gente tinha por ponto base as nossas correntinhas. Agora já não é mais a correntinha, né? Então, fiz o meio alto. Agora eu vou pro baixíssimo. Um ponto meio alto. E o baixíssimo. Então, como é que a gente faz o ponto meio alto? Laçada, puxo o fio que vem do rolo, coloco minha agulha lá no ponto de base, puxo mais um fio, fico com 3 laçadas na minha agulha. Puxo o fio que vem do rolo,
e já tiro as 3 laçadas. O ponto baixíssimo, não dou laçada nenhuma, coloco a minha agulha lá no meu ponto de base, puxo o fio que vem do rolo e essa laçada que veio já passo direto naquela que estava na agulha. Esse é o baixíssimo. E assim nós fazemos um meio alto, um baixíssimo, por toda a carreira. É um ponto fácil e fica muito lindo. Muito lindo, você fazer até cachecol com uma lã, ele fica bem quentinho, bem fechadinho. Então, aqui eu já tô no meu baixíssimo. Agora é o meio alto. Baixíssimo. O meio alto. Baixíssimo. E lembra, se você não pulou nenhum, se você fez tudo direitinho, o último ponto é só um ponto baixo. Lá no término da carreira. Vira. Pontinho de virada. E agora, a gente já visualiza até melhor o nosso detalhe, eles vão ficando um em cima do outro, né? Agora, na volta, é tudo ponto baixo, pegando pela alcinha de trás. Porque a gente vai dando esse relevo pro nosso ponto fantasia, assim ele aparece mais. Passa aí, que eu vou fazendo aqui. Nós vamos seguir fazendo nosso trabalho, esse meio da bolsa, até a altura que faça a volta no seu trabalho, nas laterais da nossa bolsa, ele vai fazer assim. Então, o que isso quer dizer? Eu não vou te dizer quantas carreiras e nem a medida, porque vai depender do fio que você trabalhou e do seu ponto. Mas, medindo nesta lateral, não assim. Medindo assim a nossa sanfoninha, o seu meio da bolsa tem que fazer a volta toda, pegando 3 lados, porque este vai ser a frente, esta outra frente, esta a parte de baixo, e assim a gente vai trabalhar o meio num comprimento que cubra toda essa volta, que dê esta volta assim, lembrando, medindo sempre através deste lado, não a nossa sanfoninha em pé, a nossa sanfoninha deitada. Ela vai dobrar assim na bolsa. E aqui vai vir o meio dela. E do outro lado, a outra lateral. Então, ela vai ficar assim, tá certo? E quando a gente chegar lá em cima, no nosso trabalho, quando ele estiver todo prontinho, que você fez a última carreira em pontos baixos, veja que eu tô ficando aqui no meu avesso. Eu quero que a minha última carreira do avesso fique virada para mim, para eu poder fazer esta carreira em pontos baixos e seguir na lateral fazendo toda o acabamento em pontos baixos. Terminei aqui a minha peça inteirinha, mas optei por fazer um pouquinho também dessa volta num tom mais claro, para garantir que você veja bem como é esse contorno e onde a gente vai pegar aqui nas laterais, né? Então, eu fiz a última carreirinha com pontos baixos, pegando pela alcinha de trás. Lembrando que isso aqui é uma amostra, né? Para que você veja bem, para você perceber bem onde a gente pega. E eu fiz o meu último ponto baixo bem aqui.
Vou fazer o primeiro ponto baixo deste lado exatamente no mesmo lugar deste último que eu trabalhei. Pronto, já fiz o primeiro deste outro lado. E agora, como falei, nós vamos pegar um ponto baixo na carreira, que é o nosso pontinho que fica mais saliente, que faz essas voltinhas, e um ponto baixo na carreira dos pontos baixos que nós fizemos entre uma e outra. Então, aqui eu tenho que ter um ponto baixo, aqui eu tenho que ter outro ponto baixo, aqui outro. Então, em cada carreira, a gente vai fazer o ponto baixo. Então, aqui eu vou pegar pelo meio das laçadinhas, né, daquele ponto que é feito com o meio alto. Peguei uma laçada e faço ponto baixo. Neste aqui, eu vou passar por baixo dessas duas laçadinhas. Essa é a carreira dos pontos baixos, que fica entre uma e outra carreira do nosso ponto fantasia. E faço outro ponto baixo. Aqui, que é na carreira que tem as lombadinhas, né? As ondinhas, um ponto baixo. Deixando sempre um espacinho, não fazendo um ponto muito apertado para não envergar o seu trabalho, ele precisa ficar retinho. Aqui eu pego embaixo dessas duas perninhas, que já tô na carreira só dos pontos baixos. E assim, pela volta toda do nosso trabalho, a gente faz, ele fica bem firme, fica bem bonito. E veja, não tá envergando, não tá enrugando nada, fica bem legal. E nas pontas sempre, só fazer o último que veio aqui, como já expliquei na nossa peça, que já é a da bolsa, e fazer o outro no mesmo ponto. Então, é muito tranquilo. É fácil de fazer, a gente já tá chegando ali na voltinha. Fica muito lindo, né? Aqui eu peguei na carreira de pontos baixos, essa aqui já é. Esse aqui já é o meu último pontinho. Desta lateral. E no mesmíssimo lugar onde eu fiz esse último ponto, eu vou virar o meu trabalho e fazer o primeiro ponto do outro lado. Eu não tô marcando o bico, colocando ou uma correntinha ou mais um ponto no meio, porque eu quero que eles fiquem muito equiparados na hora que a gente, muito nivelados na hora que a gente for costurar uma peça na outra. Então, é isso. Eu tenho aqui já a minha peça central pronta. Separei alguns marcadores deste aqui, tipo alfinete de fralda mesmo. Não este, porque este aqui anda, né? Ele vai deixar o trabalho meio mole. E agora, eu vou colocar um lado, vamos cortar aqui, né? Terminei, já juntei. Só falta fazer o fechamento invisível, que daí a gente passa por baixo do próximo ponto, né? Das duas perninhas do próximo ponto. Pegamos o fio que a gente cortou, então vamos lá. Corta, puxa o fio, passamos embaixo do próximo ponto, embaixo das duas perninhas do próximo ponto, puxo ali aquele fio que eu acabei de cortar. Este fio saiu aqui do meio, ele tem que voltar aqui pro meio para simular a nossa correntinha. Fechamento invisível, né? Como a gente tem feito aí nos nossos trabalhos. Aí eu puxo lá pra dentro.
A minha agulha teve que sair no meio, aonde o fio tinha saído. E volto lá pra dentro. Esse fio não quer passar. Pronto, passou. E pronto, fechamos aí o fechamento invisível, fizemos o fechamento invisível. E depois nós vamos vir arrematando tudo. O que nós vamos fazer agora? A montagem. Para fazer a montagem, nós precisamos, lembra que eu falei? Nós vamos dobrar assim, não assim, né? A nossa sanfoninha, isso aqui vai ser uma frente e essa aqui vai ser outra frente. Nosso meio tem que ficar do avesso e nosso trabalho, essa parte também tem que ficar do avesso. E aqui eu vou pondo, vou unindo essas partes da bolsa com estes marcadores, um pertinho do outro, porque eu não quero que eles escapem. Por quê? Nós não temos o mesmo número de pontos na lateral da bolsa, onde nós vamos costurar, e no centro da bolsa, nessa parte central. Porque aqui a gente fez mais 34 carreiras, deu 35 com mais uma da borda. Se a gente for contar que tivemos 32 pontos na base, isto vai dar mais ou menos, na volta que nós vamos costurar, 102, 103 pontos. Não é a mesma coisa do que eu tenho aqui, pelo menos no meu centro, porque eu não cheguei a fazer 90 carreiras. E como eu fiz um ponto baixo na bordinha de cada carreira, logicamente eu não tenho a mesma quantidade dos pontos que eu tenho aqui. Então, por isso que eu tô pondo esses marcadores com bastante cuidado e bem prendendo bastante, porque eu não quero que o meu trabalho ande enquanto eu costuro. Então, você vai pondo aí. Eu fui pondo aqui a volta todinha, né? Acho que dá pra você perceber. Essa é a lateral da nossa bolsa, é nesse formato que ela vai ficar. Veja como é importante a gente colocar bastante marcador, porque ele anda, né? E como nós vamos vir costurando agora todo este contorno, todo ele, nós vamos costurar de maneira que quando chegar aqui vai estar tudo muito juntinho. Olha como eles andam. Então, ir costurando e ir ajeitando, sempre olhando se não andou. Veja bem nas pontinhas se você colocou direitinho o seu marcador, para não ter uma surpresa quando chegar aqui e sobrar lateral ou faltar lateral, porque pode acontecer. Então, a gente vai fazendo isso porque a gente sabe que o número de pontos das laterais não é o mesmo número de pontos que a gente tem na nossa parte central. Por quê? Nós fizemos só ponto baixo nas laterais e nós usamos o ponto meio alto na central. Eles não têm o mesmo tamanho, não têm a mesma altura. Então, dá uma diferença sim. A gente só precisa cuidar agora na hora da costura. Como é que eu vou fazer essa costura? Eu vou pegar um pedacinho de pontos aqui por fora mesmo, pelo lado direito. Vou deixar uma pontinha, uma ponta razoável, porque essa aqui eu vou pôr lá pro lado avesso depois, na hora de arrematarmos tudo. Vou queimar, né? Eu optei por costurar assim, com a marrom escura, com a parte mais escura, mas se você quiser costurar com a parte mais clara, caso você esteja fazendo com duas cores, se for passar o fio como eu passei, de uma forma acompanhando o ponto, para que não se perceba. E aí, eu vou pegar as duas alcinhas da cabeça do ponto, da minha parte central, aquele ponto que ficou na virada mesmo, e as duas alcinhas da minha parte lateral, de uma das laterais, né? Depois a gente vai fazer exatamente a mesma coisa do outro lado com a outra peça. Como aqui é a pontinha, eu vou ainda voltar mais uma vez
e vou fechar bem essa voltinha, porque eu não quero que fique abrindo. Depois, quando eu for fazer, nós vamos fazer um arremate com pontos baixos, a volta dela todinha. Mas eu quero que esteja firme. Vou tirar esse marcador, porque o que eu queria que você visse aqui? Vai ficar um pesponto aqui, marronzinho, né? Passando pela nossa parte mais clara. É esse um detalhezinho que eu quero dar mesmo. Então, quando você for costurar a sua lateral no seu centro, na sua peça central, cuide para não fazer um vão, que todos eles tenham entre eles o fiozinho passando, um marronzinho. Porque a gente vai destacar justamente essas trancinhas, o acabamento vai ficando assim, né? Se eu tivesse fazendo, se eu quisesse fazer um detalhe em outra cor, a gente teria essa linha num outro tom, a volta toda. Então, passando por baixo das duas perninhas, desta e desta, a mesma coisa lá na nossa parte central, cuidando para que esta linha marronzinha percorra toda a sua volta. Então, eventualmente, a gente precisa voltar um pouquinho para trás. Isto é bom, porque dá uma firmeza. Vamos lembrar que é uma bolsa, e se a pessoa quiser colocar muita coisa, vai ficar uma bolsa grande. Mas dá para colocar bastante coisa sem as partes esgarçarem, né? Sem que elas se separem. Então, vá costurando assim, com firmeza. Vai ficando bem legal. Se você tiver que passar 2 vezes pelo mesmo ponto, não tem problema, talvez isso aconteça justamente na parte mais clara, né, na parte lateral da bolsa, porque ela tem mais pontos do que a parte central. Então, a gente vai seguindo aí, fazendo a nossa costura, que vai ficar bem bonitinha. E a bolsa fica maravilhosa, gente, vocês vão adorar. Então, vamos fazendo até que a gente termine a costura deste primeiro lado, desta primeira lateral, para voltarmos e fazermos a costura da outra lateral também. Tá certo? Já já vamos conversar. Quando chegar lá na outra pontinha, nessa aqui, que eu já terei dado a volta toda, vai fazendo esse desenho. E vejam aqui bem retinho, tá bom? Então, vamos lá, fazendo a volta toda, com paciência, nenhuma pressa aí, que artesanato com pressa não combinam. Pronta aqui já para iniciar a costura do outro ladinho. Só para lembrar da gente passar pelo menos por 2 vezes o nosso fio ali nesse primeiro pontinho, para deixar bem unidinho. Vim passando o fio aqui por baixo dos pontos. Esse eu vou levar lá para dentro depois e arrematar. Então, vou passar por 2 vezes nesse aqui, que é da pontinha, da bordinha, que é para garantir que fique bem firme, que não faça aí uma aberturinha, né, na emenda. Aqui, talvez peguei um fiozinho solto. Isso. Pronto, e aí seguimos passando por baixo das 2 alcinhas, das 2 peças, a peça central e a peça lateral, construindo aquele desenhinho marrom aqui do lado, que vai ser o detalhe da nossa costura. Voltamos aí com ela toda costuradinha nas suas laterais. E agora, eu vou fazer o acabamento aqui na minha
com 2 carreiras de marrom. Eu escolhi o marrom porque eu acho que vai ficar mais harmonioso quando eu vier trazendo a minha alcinha. Então, eu vou fazer aqui, iniciar por esta ponta aqui, porque no resto todo eu vou trabalhar com os pontos baixos. Então, eu vou trazer a minha linha de trás pra frente. Não dou nó nenhum. Apenas aqui já faço um pontinho baixo. Seguro o fio rentinho, a gente já vai arrematando. E vou seguir com pontos baixos normais, pegando nas 2 alcinhas do ponto, não é nem pela alcinha de trás, nem pela alcinha da frente, é nas 2, porque eu quero dar exatamente esse final pra bolsa. Esse fio que tá aqui no meio é o que a gente tá arrematando, depois eu só vou grudá-lo, né, no que sobrar do fio. E assim vou fazer a volta todinha, até chegar aqui de novo. Já terminando aqui a volta na bolsa toda, né, com uma carreira de pontos baixos, eu vou fazer o fechamento invisível. Esse é meu primeiro ponto. Eu vou pegar no próximo, passo por baixo das duas correntinhas, das 2 perninhas, levo uma laçada lá pra trás, opa, ajusto, passo por baixo da laçada que eu acabei de levar, puxo o fio que vem do rolo, trago uma laçada aqui pra frente, pego aquela que eu tinha deixado lá atrás e fecho um ponto baixo. E vou seguir assim, com ponto baixo em cima de ponto baixo, até chegar naquele que é o meu centro, onde nós já vamos colocar a nossa argola, a nossa alcinha. Cheguei ali no centro, no caso da minha bolsa, a parte mais escura, e agora eu vou trazer a minha alça para poder ir fixando do jeitinho que eu quero, bem aqui no centro. Como eu tinha dito, eu trabalhei já um ponto aqui desse lado e vou deixar sobrar um ponto desse, que é para todos os meus pontos do centro passarem aqui pelo meio. Então, eu vou ajeitar a alça lá pra dentro, de maneira que minha agulha passe aqui e ainda passe por baixo da alça. Por quê? Porque eu tenho que dar uma laçada, segurar uma laçada na minha agulha, a outra aqui, o fio que vem do rolo aqui, bem pertinho. Aí, eu vou no próximo ponto, passo a minha agulha, pego o fio lá atrás, engancho o fio lá atrás, trago ele pra frente, puxo aqui pertinho da onde tá a minha laçada na agulha e fecho o ponto. E vamos arrumando pra ficar legal na alça. De novo, tô segurando o fio aqui, cuidado para não passar pelo meio da alça, senão você vai se enroscar aí, depois você vai conseguir tirar o fio mesmo quando arrematar o trabalho. Então, vamos lá. No próximo ponto, eu puxo o fio que vem lá do rolo, engancho na minha agulha, para poder puxar para este lado. Eu quero o acabamento na mesma linha do outro ponto, do ponto da linha de baixo. Puxo a laçada e fecho as 2 aqui embaixo. Meu fio ficou ali passando por cima da alcinha. Vou lá, pego no outro ponto, puxo, engancho na minha agulha,
Segura as duas laçadas aqui, trago o fio lá de trás, puxo o fio que vem do rolo, dou uma laçada e fecho as duas. Essa já é a minha segunda carreira de pontos baixos que eu dei na volta toda. Então, fica um acabamento bem bonitinho. E ele acaba combinando com esses pontos que a gente deixou aparecendo quando fechamos a nossa bolsa. Lembra que eu falei? Para tomar esse cuidado aqui, que fica bem bacana esse tipo de acabamento. A hora que ela ficar de pezinha, vai ficar bem bonita. E assim, a gente vai fechando, né, todo o nosso trabalho. Eu vou trazendo até o penúltimo ponto aqui do meu centro. E aqui, olha, mesmo que eu tenha que puxar um pouquinho a alça pra cá, ela anda. É isso que eu quero mesmo, eu quero que eles fiquem bem justinhos lá no meio. Dá um pouquinho mais de ponto. Este já é o último que eu vou trazer pra dentro da minha alça. Porque tem que sobrar um deste lado para ela ficar bem centralizada. Aqui ficou um em cima do outro, eu vou com a minha agulha. E é assim que a nossa alça fica. Presinha, muito bonitinha. Exatamente a mesma coisa a gente vai fazer do outro lado. E agora trabalho normalmente os meus pontos baixos até chegar lá na outra frente, né? Onde eu ainda não coloquei a minha alça. Cheguei lá do outro lado da minha bolsa. Achei que seria interessante colocar um fundo mais claro para você tentar enxergar melhor o processo, né? Então, eu viro a minha... esta minha tem um lado direito e um lado avesso, viu, gente? Cuidado com isso. No meu caso, esse mais redondinho vai ficar pra fora e o que é mais reto vai ficar pra dentro. Pra que isso aconteça, eu coloco ela aqui na posição que deveria ser e coloco lá pra dentro pra poder trabalhar. Tô aqui já com a minha laçadinha solta. Vou puxar, já fiz o primeiro ponto como fiz do outro lado. E aí, eu venho, coloco minha agulha, passando pelas duas perninhas do ponto, seguro o fio por cima da alça, o fio que vem do rolo tá por cima da alça, passo minha agulha lá pelo meio, puxo, dou uma ganchada, puxo esse fio pra cá, pra frente, fico com duas laçadinhas na agulha, trago aquele fio que tá lá do outro lado, dou uma laçada e fecho as duas. Então, vamos de novo. O fio sempre passando por cima da minha alça. Vou lá no próximo ponto, passo a minha agulha por baixo das duas alcinhas do ponto, pelo meio da minha alça, puxo, passo o fio pelo gancho da minha agulha, para poder trazer ali pra frente, junto da outra laçada que tava já na agulha, trago pra frente aquele que tava lá atrás da alça e fecho esse ponto. Então, na verdade, nós estamos fazendo aqui na frente um ponto baixo, né? Se você prestar atenção, só que ele tá cercando, ele tá envolvendo a alça antes de ser fechado, né? Para poder ficar presinha na bolsa, firme, né? Essa alça aqui não vai sair de jeito nenhum.
E assim a gente vai fazendo até fechar a nossa última carreira da bolsa. E vai ficando com este acabamento bem bonitinho. Se por acaso um fio passar por cima do outro, você só tira ele com a agulha, que ele se organiza depois. Terminei aqui, já acabei de fechar também esse lado da alça. Agora falta só fecharmos esta carreira com o fechamento invisível. Corta o fio, puxamos o fio, e aí eu tenho este meu primeiro ponto, que tá de pezinho, falta a cabecinha dele, que é essa parte de cima, e é o que nós vamos construir agora. Eu passo pelo segundo ponto, levo o meu fio lá por baixo. Esse fio que eu acabei de passar aqui, saiu deste lado, aqui do meio deste ponto. Este arremate vai ser muito importante porque ele vai fechar exatamente onde nós acabamos o trabalho com a nossa bolsa, da nossa alça. Então, eu gosto de pegar aqui pelo nozinho, para ficar bem firme, e vou lá, caminho. A minha agulha tem que ir exatamente da onde o fio saiu. E eu tô no ponto errado, gente. Olha como é complicado isso, se a gente não prestar atenção. É aqui que eu tenho que vir, neste ponto, neste nozinho, fazer a minha agulha sair lá onde o fio sair, da onde o fio veio, puxo lá pra dentro, com um certo esforço, né? Porque ele tem que passar, eu quero ir mesmo firme assim, que é pra não escapar. Esse é um ponto super importante. Ele não pode escapar. Veio. Eu vou fechar ele bem juntinho, para que, na verdade, quando a gente olha esse acabamento, não se perceba onde começou e onde acabou a nossa carreira. Então, mesmo que ele dê um pouquinho mais de trabalho para ser fechado, é isso que a gente precisa fazer. E aqui, eu vou trazer esse fio por um bom caminho aí, né? Porque, como eu disse, esse fechamento é super importante. A gente vem passando pelos pontos, né? Por dentro dos pontos, procurando fazer exatamente o caminho do próprio ponto, para que esse nosso arremate não fique muito visível. Eita. Pronto. Tá passando, eu vou passar por uma porção deles, antes de vir com o meu isqueiro, queimar e grudar, né? Para que ele não saia de jeito nenhum. Porque se esse ponto sair, é ele que vai desmanchar toda a voltinha da nossa bolsa. Você já imaginou? Então, eu medi o quanto eu dobrei aqui pra dentro. O que quer dizer isso? Eu tenho da virada até a outra virada 8 centímetros, de uma virada até a outra virada 8 centímetros, e cuidei para que de uma virada até a outra virada tivessem também os 8 centímetros. Eu dobrei
essa parte pra dentro. E aí, o que que eu fiz? Eu medi aqui no meio, qual a distância que a gente tem. Eu tenho uma distância aqui nos meus de 12 centímetros. Isto quer dizer que eu preciso fazer 2 abinhas de 6 centímetros, porque é nelas que a gente vai colocar o nosso botãozinho de pressão. Tá certo? Aliás, eu não falei, mas a gente vai precisar de agulha e linha de costura mesmo, que é para passar no meio do botãozinho de pressão. Tá certo? Como é que a gente faz essas abinhas? Então, vamos lá fazer a nossa abinha. Eu já preparei uma aqui para você ver qual é a ideia. Esta aqui ficou com 6,5 centímetros, porque, na verdade, quando eu prego o meu botãozinho, ele dá uma recuada. Então, esta vai ser de um lado. Como é que eu fiz essa abinha? Eu coloquei 7 correntinhas na minha, como base, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer mais uma que é virada e ponto baixo a volta toda. Então, eu tenho que ter 7 pontos baixos aqui e vou virar e fazer 7 pontos baixos do outro lado também. Um lado vai ficar meio ovalado e o outro não. Essa é a ideia. O lado que não vai ser ovalado é justamente o que a gente vai pregar na nossa bolsa. Então, vamos contar para ver se eu fiz tudo certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Neste último, onde eu peguei o último ponto, eu vou fazer mais 2 pontinhos. Então, vai ficar com 3 pontos aqui na beiradinha. Dá uma ajustada aqui nesse nozinho. E já posso vir pegando os 7 pontos do outro lado. Vou pôr aquele fio do início por baixo. Pra gente poder construir essas abinhas. Vou até o último pontinho. Pra poder fazer um arremate legal, né? Vamos ver, ainda falta esse aqui. E eu não vou ovalar dos dois lados, porque este lado mais retinho é justamente o que vai ser costurado na bolsa. Então, vamos ver como é que ficou aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certinho. Esse aqui eu já vou poder cortar e queimar. Este finalzinho a gente puxa, né? Fazemos os arremates como tem que ser. Passando por baixo dos fios, né? Passando por baixo dos pontos e fechando com o nosso isqueirinho, né? Pra colar ali o nosso fio. E voltamos já para mostrar onde que nós vamos pregar o outro lado do nosso botãozinho. Então, vamos entender agora, uma vez prontas as 2 abinhas, a parte mais ovalada é onde a gente vai colocar o nosso botãozinho. E qual a função do botãozinho? Vai ser juntar essas 2 abas, uma presa de cada lado, das laterais da nossa bolsa, que a gente vai mostrar já.
Só que uma, vejam, eu prendi do lado avesso. Este é o lado direito da minha aba. Eu quero que as duas, quando presas, fiquem viradas do lado direito. Quem olhar de cima da bolsa vai ver, vai ter que ter esta visão. Então, eu tenho que colocar o meu outro lado do botão aqui. Porque este vai vir e vai pegar aqui. Então, um vai ficar preso do lado esquerdo, do lado avesso, e o outro vai ficar preso do lado direito. Já coloquei o meu fio na agulha. E para costurar é muito simples, é uma costura comum, né? A gente passa ali o fio, a linha, pelo fio o náutico, dá os nozinhos. Eu já deixo uma laçada aqui, é justamente para não ficar dando muito nó, né? E aí, a gente vai pregando, passando pelos buraquinhos, os aneizinhos, né? Que o botão de pressão tem. Aí, a gente vai caminhando pro outro lado, desse jeito, para poder pegar a outra abinha, né? Que o botão de pressão tem. Ele tem essas abinhas pra gente costurar. Então, passa pela peça de crochê, pelo meio da abinha. E repito, se você não tem a linha na cor do náutico ou do fio de malha, às vezes a gente não encontra no tom. A dourada a gente sempre acha. E a cinza, no caso do botãozinho prateado, né? Então, colocando no tom na cor do botão, veja, é imperceptível também. Então, seguimos ali, pregando no penúltimo elo. E já voltamos para colocar essas abinhas lá no lugar que elas vão estar na nossa bolsa. De volta aí, já com tudo devidamente pregado, do lado direito, eles vão ter esta função, eles vão fazer isto, e aí a gente, quando quiser abrir a bolsa, nós vamos soltar. Para costurá-los na nossa bolsinha, a gente vai costurar um bem no meio, aqui a gente tinha medido, bem no meio, abaixo dos arremates, né? Deixar assim, até vou colocar um marcador pra gente poder abrir a nossa bolsa sem susto de perder o local, né? Que já tá medidinho. A gente até mostrou, né? Então, vou colocar aqui o meu marcador pra eu saber. Eita! Para eu saber aonde que eu tenho que ir. E aqui do outro lado, a mesma coisa, pra gente não fazer uma besteira, não colocar um mais para lá, outro mais para cá. É importante fazermos uso sempre dos nossos marcadores, porque é para isso mesmo que eles servem, né? Eles nos orientam. Os meus pontos estão tão amarradinhos que os marcadores nem entram. Muito bem. Assim, olhando, a gente vê que tá direitinho. Depois a gente vai arrumar direito. Então, nós vamos pregar aqui embaixo, assim. E o outro, a gente vai pregar deste outro lado, assim. Lembrando que um botãozinho vai ficar para cima e o outro botãozinho vai ficar para baixo. Mas como eu não quero fazer uma coisa muito grosseira, né? Eu quero uma costura mais delicadinha aqui nas minhas abinhas. Eu vou usar um dos fios do fio náutico. É só você puxar
E você vai ter aí ele todo esticadinho, ó. E quando a gente costurar, ele não vai ter, logicamente, a mesma textura dele amarradinho. Então, é isso mesmo que eu quero uma coisa mais delicada. E aí, nós vamos costurar o nosso botãozinho e volto pra gente colocar juntos eles nas laterais da nossa bolsa. Prontos, minha linha mais fininha já tá na minha agulha. Para costurar, a gente vai fazer o mesmo processo, vou passar por baixo de alguns, que depois eu vou queimar esse pouquinho de fio que vai ficar aqui. Pode dar um nozinho, como eu tô fazendo mesmo. Parece que enroscou ali. É. Isso. Agora. Aí, a gente vem pegando por dentro, né, dos pontinhos que estavam ali. Vamos pegando por dentro até chegarmos ali onde tá o nosso marcador, para que a gente possa fazer essa costura com uma delicadeza, né? Veja, este meu aqui é o lado avesso. Então, este é o que eu vou virar pra cima. Então, aí eu vou colocar, né? Vou pegar um pontinho da minha aba, um ponto lá da bolsa, bem da aba pra bolsa, da bolsa pra aba. Vou até tirar o marcador, que a gente já sabe onde é. E costurando, né? Conectando a abinha à nossa bolsa. Não é uma costura que precise ser vai e volta, tão reforçada, porque a função dessa abinha, na verdade, é manter a bolsa fechada quando a gente for querer usar numa das modalidades que ela pode ser usada, né? E para fechar, para voltar no nosso arremate, essa eu vou passar aqui por baixo da própria abinha e já queimar aqui, né? Dar uma voltinha e já queimar com o isqueiro. Continua sendo um náutico, né? Pra gente arrematar, precisa dar uma queimadinha. Pra ele ficar legal. Então, vou cortar um pedacinho. Venho com o meu isqueiro. Ele encolhe, então ele é um pouquinho mais difícil da gente queimar, mas ó aí, já queimei e já colei. Do outro lado a mesma coisa, ali onde a gente veio iniciando. Deixa a pontinha queimadinha, ele dá até uma encolhida maior do que quando ele tá todo desenvolvido, todo no seu lugar. Veja como é que ficou, tá no centro. Quando a gente dobrar, é essa abinha junto da outra que vão segurar, manter a bolsa nessa posição. Agora, a gente prega a outra do outro lado. Se esse tá com o botão pra cima, este aqui vai ser pregado deste lado com o botão pra baixo. Faça aí, a gente já volta. E aí está o nosso resultado final. Ficou uma maravilha essa bolsa, tá muito linda mesmo, grande e espaçosa neste momento. Fechadinha, né? Porque a gente juntou as nossas abinhas que acabamos de costurar
Mas quando quisermos ela expandida, é só abrir, tirar a abinha, abrir, ajeitar, e aí está o outro formato da nossa bolsa 2 em 1. Muito linda. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like, comenta, compartilha e se inscreve no meu canal, que assim você também me ajuda. Gratidão por ter estado comigo até agora e nos vemos no próximo vídeo.